temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. Salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, Hey! vejam que alto astral. Hey! Viva a terceira idade, salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, Hey! vejam que alto astral. Hey! Viva a terceira idade. Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Hey! Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade, mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade, mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. A alegria, o amor, a esperança mostra o jovem que existe em nós. Salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, Hey! vejam que alto astral. Hey! Viva a terceira idade, salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, Hey! vejam que alto astral. Hey! Viva a terceira idade. Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Hey! Aí, gente, boa noite. Boa noite. Muito bom. Queria saber onde é que você achou essa música. Então, né, você vê, elas chegam para mim, eu falo. Nem eu sei nem que eu procurasse eu não ia achar isso, porque achei. Então, Você é assim, a gente vai achando. é do Cláudio Sul? É Pineda, do Sul? É do Celso, Sul, Cláudio Sérgio? Pineda, que honra que está aqui hoje, né? Oi, A Cláudio. Lília mesmo, né? Então, gente, Oi, boa boa noite. noite. A maioria Boa aqui já noite. conhece a Lilian, né? Então, é, e também aqui o nosso grupo da cultura orgânica, que é uma iniciativa do Grupo Trabalho 60 a Mais, esse grupo maravilhoso aqui que nos une bastante há muitos anos, no sentido de criarmos e co-criarmos as possibilidades dos nossos sonhos, né, nessa altura da vida, que ainda, como diz a música, são muitos e muito vitalizados, né? E aqui a gente tem muitos exemplos aqui hoje mesmo nessa telinha, e de estimular as pessoas também que às vezes têm algum preconceito, né? Mas para ver que é melhor a gente chegar do que a gente não chegar. E, e chegar longe, né? Isso depende mesmo da, da nossa boa disposição de viver. Então, nisso, acho que a apresentação que eu poderia fazer da Lilian, que a maioria já conhece, né? Eu diria que a Lilian
especialmente uma pessoa dedicada ao ser, tanto ao verbo ser, nos trabalhos de apoio às pessoas, as mentorias, os coachings, ah, toda a reorganização humana que ela traz, quanto ao ser substantivo que é o ser humano em si, né? Então, ser humano. Então, isso aí é Lilian Shibata, na minha visão, e muito feliz de estar aqui já há alguns anos, compartilhando com ela. Já fui minha aluna também um pouquinho, então é muito gostoso a gente ter compartilhado tudo isso. E estamos recebendo a Andréia aqui hoje até com imagem. Bem-vinda, É Andréia. mesmo. Oi, André. É, então, gente, bom, o que interessa aqui hoje é a Lilian Shibata, vamos falar de comunidade, vamos falar de experiência de vida compartilhada, né? De morada, de vida, essa longa experiência já da Lilian, essa dedicação que ela vem tendo há bastante tempo, como a maioria de nós já sabe. Então, a bola vai para ela e vamos curtir a apresentação de hoje. Deixa eu só ver aqui, ativar meu som, já está ativado. Maravilha. Eu prefiro estar em galeria, assim, né? Assim, vejo todo mundo. Pode ser? Você está sem áudio, Sérgio? Sem micro? Você vê todo mundo ali em cima, mas você até pode colocar em galeria o seu É, aparelho. já coloquei, já coloquei. Porque para nós é melhor ver você é, né, no destaque Ai, que e bom. No De corpo 7.1, inteiro, ouvi que é melhor me ver, dá de uma corpo inflada no inteiro. É. ego já de cara, assim, então tá bom. Bonita, bonita. Bom, uma delícia estar aí entre amigos, né? Puxa vida, amigos aí, todos aqui, gratíssima, começando pelo Sérgio, Ana Maria Orsi, Silvia Triboni, de Lisboa, diretamente, isso é uma honra, né? Cláudio, o Sérgio Misorelli, Ari Filler entrando aí, boa noite. Silvana é dos tempos da época de pós-graduação da PUC, ai, 2000, sei lá quando, já nem me lembro mais. Enfim, é um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês. Rose, nossa senhora, quanta pessoa querida entrando aqui. Isso é muito, muito, muito prazeroso, além de ser assim um privilégio, tá? E os demais, a Maísa eu lembro de já tê-la visto, mas a gente não conviveu ainda tanto, né? Tem o Celso, a Célia a gente já se conhece muito dos encontros da Ana Orsi. Enfim, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque vai entrando bastante gente, posso não conseguir lembrar de todas. A Ana Rodrigues aqui. Bom, enfim, prazer enorme estar aqui com vocês. E, na verdade, quando o Sérgio me convidou, assim, eu pensei muito num formato de bate-papo, né? De conversa. Até porque esse é o meu viés. Vocês vão entender por quê, né? Meu viés é muito face-to-face, muito nas conversas, nos contatos presenciais, enfim. Mas, de qualquer forma, preparei assim uma rápida aqui apresentação. Mas antes de entrar na apresentação propriamente dita, viu, Sérgio? Consegui ouvir os dois últimos encontros, né? Um foi sobre o aquário, as intercorrências aquarianas aí, que, aliás, por um acaso é meu signo, ok? E pois é, pois é. E aí, o que foi muito interessante, Sérgio, que você resgatou na tua fala algumas coisas assim guardadas lá atrás, sabe? Você trouxe o livro Profecias Celestinas, você trouxe Doenças como Caminho, são livros que, de alguma
forma, estiveram presentes, né? Principalmente para as pessoas que já lidavam com esse público, com essa questão da saúde, enfim. Então, foi muito assim, interessante poder ouvir, resgatar, sabe? Falar, puxa, tanto que eu fui até procurar onde é que estava aí, ó, já achei, A Doença como Caminho está aqui. Profecia Celestina eu já emprestei, já dei o livro, enfim. E, bom, enfim, então foi muito interessante resgatar coisas assim. Antes de 2000, né? 90 e tralalá. Aliás, começou em 80 e 80, pouco, 80 e né? poucos, eu acho, que Pois é é. por aí. Em 90 a coisa deu um É, boom, etc, é. etc. Enfim, então, minha gente, quem vos fala é uma pessoa que aí cruzou os 7 pontos. Eu estou com 7,1, e aí, assim, uma das coisas que eu costumo, sempre no meu aniversário, colocar assim um objetivo. O propósito de vida eu tenho muito claro, né? Ou o propósito vitae, como o Ari costuma colocar, já tem isso muito claro. Mas, assim, todo ano tem um lance assim de estar colocando uma meta, né? E eu confesso a vocês que nesse 7,1 eu estou com uma frase aqui, sabe, martelando na minha cabeça, que é menos é mais, né? Então, menos é mais no sentido de menos tudo que vocês puderem colocar no menos apego, menos isso, menos aquilo, menos coisa, enfim, né? Inclusive em relação ao espaço. Por isso tem a ver com a nossa conversa que a gente vai estar aí tabulando um pouquinho mais daqui a pouquinho. E a outra coisa que já vem me acompanhando, isso já há algum tempo, é a questão da ação, né? Do quanto que a gente consegue, de fato, praticar e, de fato, tornar as coisas concretas, né? E a coisa não ficar no campo das ideias, no campo das vontades, no campo dos desejos, e, de fato, a gente conseguir realizar. E eu só estou, assim, insistindo nisso, porque à medida que o tempo passa, e algumas pessoas aqui, pode ser que tenha um pouquinho mais do que eu, né? E aí deve sentir esse tipo de, digamos assim, de demanda, né? De que as coisas realmente a gente tem que estar aí, não digo acelerando, mas a gente está agilizando, fazendo as coisas acontecerem, né? Se realmente a gente tem como propósito deixar um legado aí para as novas gerações, para as pessoas, para toda essa turma que vem vindo nesse caminho aí da longevidade. Bom, enfim. Então, obviamente, Lilian, posso te interromper um pouquinho? sempre, Eu estou sempre. recebendo notificações dizendo que as pessoas não estão conseguindo entrar. A Ivone, a Tânia. Alô, Perfeito, e posso Oi, falar? Olha, pode? eu não estava, eu estava acessando o link que mandaram e não funcionava. Eu entrei no Zoom e aí entrou. Então você ignora aquele endereço, entra no Zoom e põe o ID da reunião e a senha que foi dado. É isso. É porque não tem a informação que essa reunião está sendo gravada pelo Zoom. É isso que está faltando na informação. Vocês me ouviram? Sim, Sim, é é. escutamos. Tá, interessante. então é só tentar. Qualquer no, eu estou assistindo, por exemplo, agora no iPad. O, Ele está perfeito, o Ana, som e tudo. Oi. eu publiquei no grupo da Cultura Orgânica o link direito, tá? Porque Ah, Não, eu não naquela então, que ela consegui. chama. Pelo Intre, naquele endereço eu não consegui entrar, mas eu entrei no Zoom e deu certo, funcionou. eu É só, vou, eu vou ver então, Sérgio. é Obrigada. só utilizar a senha e o ID. Pronto, pode continuar. Tá ótimo. Legal, tá ótimo, grata, Graça. Muito que bem. E aí eu só ia complementar, Sérgio, que não só a tua fala, né, sobre nos encontros astrológicos, como com a Beleza, né, com a doutora Beleza no último encontro que vocês tiveram também, que foi uma conversa maravilhosa. E mas é impressionante assim como é que eu posso dizer? Como as nossas buscas, né, as nossas demandas, as nossas coisas estão assim de alguma forma alinhadas, né? Até por conta da fase que mais ou menos temos
parecidas. Então, enfim, as nossas buscas meio que vão se alinhando, as nossas referências, né, os referenciais, enfim. Então, foi muito legal. Para quem não teve oportunidade, aproveitem, assistam a gravação da Doutora Beleza também, que está muito bacana. E fiquei feliz, viu, Ari, de ver as orientais, né? Porque ela eu não sei, ela é chinesa ou coreana? Ana Orsi, acho que deve saber melhor. Bom, enfim, Beleza Wu, acho que é Ela é chinesa e chinesa, né? tailandesa. Ah, tá, ok, perfeito. Então, estou aqui descendente de japa, né? O que não é muito comum também, e a gente está aqui, enfim, hasteando essa bandeira aí da longevidade, já com todo esse grupo, com pessoas aqui que já representam esse movimento também há muito. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu já estou falando muito de mim, deixa eu colocar, então, compartilhar aqui a tela. Já está aparecendo, né, Sérgio? Sim, Ok? sim, sim. Muito bem. Aqui, na verdade, é mais uma cola para mim do que para vocês, tá? Mas é só para lembrar, né, um pouco do percurso por onde eu caminhei e, enfim, e o que é que foi dando, assim, digamos, uma consistência, né, ou sendo um referencial para aquilo que eu estou fazendo hoje. Então, começa lá nos idos de 70 e pouco, aliás, na verdade, um pouco mais, perto de... Não, em 90. Projeto Elegância do Ser, Aikido, que é uma arte marcial japonesa, onde não existe ganhador nem perdedor, mas é uma arte que foi marcial, né, da guerra mesmo, mas a gente aproveita muito a questão do movimento, da circularidade, e aí tem as projeções, tem uma série de coisas, mas, enfim, o objetivo do Aikido, aliás, depois como é que eu posso dizer, da transformação do próprio mestre do Aikido, que perdeu muita gente na Primeira Guerra Mundial, ele então reformulou essa arte, que pode ser marcial, mas assim, sem ganhar sobre o outro, né? Ou seja, você conseguir, de alguma forma, não só se defender, mas, de alguma forma, você aproveitar todas as oportunidades no sentido de para que o oponente desista de ir na tua direção. Então, essa é a arte marcial, me graduei faixa preta nela também, e me serviu, me ajudou bastante, me ajuda ainda em muitos trabalhos que eu conduzo. Após isso, entrei Bom, sou psicóloga como formação, consultório, trabalhando em corporação, fazendo uma série de coisas, mas eu acabei sendo convidada para entrar na Bernhoft Consultoria. Por um acaso, o Renato, que é o fundador dessa consultoria, foi meu, entre aspas, né, o chefe, o fundador, parceiro. Hoje ele está no Trabalho 60 Mais também, está participando aí dos grupos, o que é muito legal. O Ari depois pode falar que ele está super firme lá na... Opa, o que está entrando aqui? Ai, meu Deus, o que eu faço aqui? Opa, vocês estão vendo, né? Eu não consigo tirar isso. Deixa eu ver. Você tem que diminuir lá, porque está entrando na sua tela. Tem que diminuir lá no... Na Clica na apresentação, né? apresentação que ela vai vir para frente. Isso. Espera aí. Tem que terminar a apresentação. Mas eu não sei por que entrou. Agora aumenta de novo, é isso, Sérgio? Eu não sei, teve uma atualização no dispositivo e aí eu estou com uma certa dificuldade aqui de dar uma... Bom, ok, vamos lá. Agora está Bom, grande, tá bom. tá. E aí, rapidamente, lá na Bernhoft, depois de eu ter trabalhado muito
setting, consultório, atendendo famílias, eu sempre tive um viés muito sistêmico, né? Sempre fui para essa área mais sistêmica, por essa razão que acabei voltando aos bancos acadêmicos, e aí fiz o mestrado na área sistêmica, clínica sistêmica, foi onde eu conheci a Silvana Capanari, enfim, mas eu trabalhei bastante, ainda atendo algumas famílias de empresas familiares, onde cuido das questões de planejamento sucessório, fórum de governança, etc., etc. E eu só estou entrando um pouquinho em detalhe nisso, porque, digamos assim, que essa construção de um protocolo, de um acordo, é o que me serve de fundamento nisso que a gente vai conversar hoje, que é co-housing. Porque a minha especialidade, digamos assim, é a gestão dos relacionamentos, né? Então, como é que a gente torna aspectos, muitas vezes, intangíveis nesse processo relacional, e como é que a gente coloca isso de uma forma concreta para que parametrize as relações dentro de um ambiente de convivência como um co-house, né? Depois a gente vai até falar um pouquinho melhor nisso, mas só estou entrando em detalhes porque eu estou trazendo isso. Aí fiz várias coisas, trabalhei com programas sociais, marketing de rede, fui ligada à comunidade de saúde mundial, principalmente na época que eu estava muito ligada ao pessoal da programação neurolinguística, mas lá da universidade, lá da Califórnia. Concomitante a essa questão das empresas familiares, até porque isso é uma especialidade do Renato, que escreveu muitos livros, foi a questão da preparação pós-carreira, preparando as pessoas que iriam se aposentar. Esse já era um trabalho voltado para grandes empresas privadas, em paralelo a esse atendimento das empresas familiares, né? Então, a gente fez também... Ele foi, digamos assim, eu posso dizer que foi um pioneiro, né, nessa questão do... Tanto que ele cunhou esse termo pós-carreira. Hoje a gente já não fala em pós-carreira, a gente fala em pós-carreiras. São várias carreiras que a gente faz, né? Ou pelo menos desde a geração X. Enfim, mas esse também foi um foco, e hoje a gente ainda é chamado por algumas organizações, onde a gente faz um trabalho muito mais, digamos, que naquela época nós preparávamos as pessoas durante 2 anos antes das pessoas se aposentarem, tá? E só como um parênteses, por que a gente fazia esse trabalho? Porque nós éramos chamados por algumas empresas visionárias, né, grandes empresas visionárias, multinacionais, mas que tinham casos bastante complexos, por exemplo, de pessoas que tinham alto cargo executivo, tá? Desde presidência, diretoria, etc., etc., que eventualmente se aposentava, perdia aquele sobrenome familiar, tinha casos, então, de suicídio, tinha casos de adicção, tinha N casos, e então nós entrávamos com esse programa de preparação. Eu atendia individualmente os executivos, enfim, os altos executivos, e fazíamos também trabalho para gestão média em grupos, e foi um trabalho assim bastante importante, interessante. E, aliás, é muito importante eu estar citando isso, eu nem comentei antes, mas foi desde essa época, um pouco antes de 2000, que o meu interesse por essa área de envelhecimento, longevidade, começou, né? E nas pesquisas todas, na época, o próprio Alexandre Kalash já fazia parte da OMS, já tinha trabalho publicado, enfim, ele era né, até hoje, mas era uma referência importante na época, e, enfim, e essa questão da moradia foi a primeira vez que acendeu uma luzinha, foi exatamente nessa época, né? Porque, aliás, o Renato costumava dizer isso, Lilian,
qualquer assunto ligado à temática envelhecimento, longevidade, você vai ver, isso vai estourar de um tanto. Pois bem, hoje, 20 anos depois, 20 e tralalá, realmente é o assunto que está em tudo quanto é lugar nas mídias, né? Mas nós já, digamos assim, estávamos focados, né, com esse tipo de demanda que já acontecia desde então na época. E vocês estão vendo assim algumas empresas, onde dei palestra, Itaipu, Banco Real, Philips, Cargill, FAAP, enfim, fizemos vários trabalhos além desses aqui. Bem, a partir daí, uma coisa importante, né, para eu estar colocando, até porque vai estar no outro slide, mas uma coisa que vem sustentando, digamos assim, enquanto conhecimento, enquanto pensamento, enquanto fundamentação, digamos, teórica, é o que eu chamo de abordagem integral, pensamento integral. Não gosto muito de chamar de teoria integral, tá? Mas, enfim, o Ken Wilber, que ainda é um filósofo vivo, tido muito tempo como um filósofo transpessoal, etc., etc., ele que, de alguma forma, trouxe esse sistema operacional que se chama abordagem integral. Eu não vou entrar tanto em detalhes, mas, assim, que... eu estou vendo aqui, Sérgio, me dá uma vontade de olhar a carinha das pessoas, sabe? Deixa eu ver se eu interrompo aqui o compartilhamento. É isso, você pode tirar aqui. Porque é muito legal, é o meu viés, né? Não tem jeito, aí a gente acaba querendo ver o rosto das pessoas. Muito bem, essa abordagem integral é alguma coisa que sustenta todo o meu processo, né? Não só de vida, como todas essas iniciativas, projetos, porque é um sistema operacional que integra as várias áreas de conhecimento, da filosofia, espiritualidade à ciência, né? Então, para mim, foi um referencial extremamente importante, que me fez, de alguma forma, ampliar o meu jeito de ver o mundo, ampliar as dimensões de mundo, ampliar as lentes, né, pelas quais a gente enxerga os contextos, as pessoas, os movimentos. Não quer dizer com isso que eu sou tralala, nada disso. Eu estou dizendo que me ajudou no processo, no meu processo de autodesenvolvimento, e me ajuda ainda, graças a gente tem um professor que se chama Ari Rainsford. Aliás, minha gente, eu só não participo, o Sérgio sabe disso, eu não participo desses grupos de segunda-feira, porque eu coordeno esse grupo de estudos da abordagem integral que acontece há 20 anos, todas as segundas-feiras. Antes era presencial, e a gente está agora online, há 15 anos ainda acompanho o professor Ari Rainsford, que torna muito palatável essa abordagem. Quando eu digo palatável, porque a linguagem do Wilber não é lá muito fácil, além dele ter passado por várias fases, né? Mas é muito interessante nós acompanharmos também o processo evolutivo de um ser também completamente diferenciado, né? E o quanto que, de fato, ele vive essa questão de não ter uma verdade única. As verdades são múltiplas, as lentes são múltiplas, né? Então, tudo aquilo que a gente enxerga, a gente está sempre enxergando sobre uma perspectiva, né? E não o todo. Por isso, quando o Sérgio Frug traz essa questão, né, trouxe a questão da colaboração, trouxe a questão dessas conversas todas, o quão é importante, até em relação a esse assunto que a gente vai falar da moradia, o quão importante é nós, de fato, praticarmos, né? Porque não é fácil a gente falar, mas a gente realmente praticar o significado de não ser, de não ter a verdade absoluta, de não ser o dono da verdade, da gente ter realmente ter a humildade de reconhecer que a gente sempre tem a parcialidade
né, das coisas que a gente enxerga, que a gente ouve, que a gente atua. Então, para mim, esse é um referencial assim que tem sido extremamente importante, né, que tem acompanhado aí a minha vida, ok? Bem, minha gente, está aberto para vocês fazerem qualquer pergunta a qualquer momento, tá? A Ana Orsi, o Sérgio Frug estão aí para me auxiliar. Então, quem quiser falar qualquer coisa no meio, fique super à vontade, interrompa. Vamos, Lilian, continuar assim, trazendo a história, o Mais tema, tudo elementos. isso, o que está acontecendo no momento, e Tá, normalmente a gente tem uma parte final onde as perguntas fluem melhor, tá? perfeito, perfeito. Então, Eu eh, só tomei essa liberdade para aquela coisa tipo, tem uma coisa que não quer calar aqui, eu preciso perguntar já, né? Então, coisas desse tipo. Mas vamos lá, vamos em frente, tá? Opa, agora saiu de novo. Eita, aí, tudo bem, estou rapidinho. Bom, a partir daí, minha gente, eu fui, até por conta disso, foi licenciado, uma abertura de um instituto que, por conta dessa abordagem integral, eu estive vice-presidente por 10 anos, acho que eu cumpri a minha tarefa de estar ampliando trazendo esse conhecimento para vários lugares aqui do Brasil. Então, eu abri mão desse cargo, eu me demiti no final de 2022, acho que foi isso. Tá? Bom, a partir daí durante, né? Foram várias as minhas incursões em vários lugares. Aí aqui, bom, Trabalho 60 mais, né? Obviamente, vários movimentos, que começou acho que foi 2017, o Lab 60, que foi um pouco antes, a Angatu, que é minha parceira na questão do pós-carreira, com a Denise Massaferro, enfim, participando de muitas rodas, vivências dinâmicas, e aí apareceu os assuntos de co-housing, co-living, co-working, comunidades intencionais, etc, etc. E aqui eu destaquei uma coisa aqui que chama terapia da dança, tá? Eu também estou há 15 anos no Parque da Aclimação, 3 vezes por semana, junto com um público que hoje está mais ou menos 70 pessoas, né? Às vezes 60, às vezes 80, enfim, 3 vezes por semana. A maioria público 60 a mais, alguns jovens, pouquíssimos homens, né? Lá na dança, mas a gente dança inline, coreografias que vão desde o bolero dos nossos bons tempos, passando por samba, rock, jazz, tudo que vocês podem imaginar, até funk, hip hop, etc, etc. A gente dança qualquer coisa, tá? E aí, se vocês me perguntarem, puxa, Lilian, né? E por que isso? Porque dentro disso que eu vim falando da abordagem integral, aliás, isso faz parte do propósito do Grupo Trabalho 60 Mais, que, enfim, quando o Eduardo começou a juntar o pessoal, nós construímos essa identidade do Trabalho 60 mais e construímos o propósito que até hoje, de alguma forma, né, é lembrado em todas as reuniões. E uma das coisas muito importantes que a gente destacou é a conquista da saúde, no seu sentido mais integral possível. Saúde física, emocional, mental, espiritual, financeira. E, para mim, a terapia da dança, se não financeira, pode até ser, tá? Porque alguns são convidados para dar aula, etc, etc. Mas eu posso garantir para vocês, não só pelos depoimentos que eu colho ao longo desses 15 anos, quanto para mim, para o meu benefício próprio, que realmente as nossas saúdes elas agradecem bastante em função dessa dança. E eu posso dizer também que a gente foi meio pioneiro, né? Hoje tem na internet um monte dessas dancinhas, coreografias, inline, e lembrando que a gente começou isso lá. A professora, na verdade, trouxe há 30, né? E a gente vem praticando isso de uma forma muito, muito geral, englobando todas as músicas de todas as nacionalidades, há 15 anos. Bom, deixe
Bom, aqui eu só fiz questão de trazer um pouquinho rapidamente essa linha do tempo, porque foi muito importante, né? O 60 a mais, que a gente começou lá um pouco antes de 2017, a gente começou a falar disso, e foram vários projetos que aconteceram, tá? Muitos desses projetos vocês nem acho que a maioria de vocês não vivenciaram, alguns de vocês sim. Mas, enfim, a gente já participou, inclusive, de uma proposta lá para a Cora, né? O Centro Residencial Cora. Fizemos o Ari sabe, identidade dos shopping centers, congresso de envelhecimento, a longevidade na Unibis, com a participação do LEB, porque o LEB estava bastante atuante também na época. Enfim, participamos de muitas coisas, até São Joaquim está aqui, Arte do Encontro, Flash Mob, Expo Longevidade, Colmeia, Sérgio, a gente falou de Colmeia, 2000, um pouco antes de 2019, enfim. Aliás, o CIS foi criado um pouco antes de 2018. Bom, enfim, então isso foi um resumo da linha do tempo aqui do trabalho 60 a mais, né? do qual a cultura orgânica é um dos filhos, né? desse trabalho. Bom, continuando aí rapidamente, nessa minha linha do tempo, aí participei de vários fóruns de moradia, projetos diversos, etc., 2017, 2018, enfim, aí grupos, encontros, feiras, nascimento da neta. Eu vou falar do lançamento do Viver 21 agora mais devagar, tá? Mas só vou passar rapidamente aqui a linha aqui do tempo. Opa, cliquei sem querer. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu não estou vendo, acho que vocês estão, né? Bom, enfim, continuo com trabalhos, consultorias diversas, coachings, mentorias. Perdi a minha mãe, ou melhor, ela partiu em 2023, vai completar 1 ano agora, e, na verdade, eu cuidei dela dos últimos 12 anos, ou até mais, tá? 2000, enfim, aliás, 2008, antes de 2008, então faz mais de 14, 15 anos que eu cuidei da minha mãe. Muito bem. E aqui vocês estão vendo projetos de fóruns, moradias, projetos diversos, Viver 21. Até tem uma foto aqui, Sérgio, não sei se você consegue ver, talvez eu precisasse aumentar, mas aqui está o Sérgio, o Frug, o Grimber, a Ari, é lá em Matutu, tá? Quando a gente esteve lá nos Idos de 2018, Maravilha, lá em maravilha. Matutu. Grande Pois lembrança. é. Tenho bastante recordações assim dessas épocas, né? E aqui está o professor Ari Rinsford aqui embaixo, o Ken Wilber está pequenininho aqui. E aqui tem uma outra ousadia aqui. Vocês estão vendo? Ai, meu Deus. Acho que vocês estão vendo, né? Eu é que estou com a foto de vocês aqui, não consigo ver. Aqui tem uma apresentação que foi feita, porque eu fui, entre aspas, descoberta por uma olheira, que eu digo, é uma dona de uma academia de dança, final de 2022. Ela insistiu tanto que eu comecei a dar aula, não sei por quanto tempo, tá? Nessa academia de dança, exatamente a modalidade dessa dança livre que a gente faz no parque. Enfim, tenho 2 alunos também com algumas limitações, mas que vão bravamente fazer as aulas. Então, é muito interessante ver como esse processo da dança realmente ajuda, né, nessa saúde das pessoas. Tá? Aqui é só um trechinho, porque nós, os professores, dançamos o Moulin Rouge, só para vocês saberem. Até está numa fantasia aqui, mas só para vocês terem essa ideia. Mas, enfim, isso aqui eu acho que está bom. Deixa eu só seguir em frente aqui, vamos ver o que tem. O meu é um notebook, então o espaço ele é bem mais reduzido, né? Mas vamos lá. Rapidamente,
Sérgio, só para me policiar aqui, eu tenho quanto tempo? Normalmente 20 minutos para a gente Tá passar bom, para as ok. respostas. Pode passar um pouco, tá? Ok, vamos lá rapidinho. Bom, aqui, quando eu falo de cenários, alguns já devem até ter visto alguns desses slides, né? Mas, enfim, é só para a gente mostrar um pouquinho essa loucura, isso que a gente chama de complexidade, ou cenário VUCA, VUCASA, como o Ari gosta de falar, enfim, né? Mas é só para a gente ter uma dimensão dessa complexidade que a gente vive hoje, então, no século XXI. Com todas essas questões, né? Obviamente, da sustentabilidade, da população, da água, da energia elétrica e tudo isso, né? É só para a gente passar assim rapidamente, né? Todas as coisas que de alguma forma entram para a gente estar falando o que a gente vai falar. Aqui também não vou entrar em detalhes que vocês já estão, acho que muitos de vocês já estão, já viram bastante disso, mas pode ser que algumas pessoas não. É só para a gente lembrar daquele formato que era piramidal, né? E cada vez mais a gente indo para um formato barril nessa questão da densidade demográfica. Bom, rapidamente, em 2017, diziam que a gente estava com 7,6 bi de pessoas. Hoje já ultrapassamos os 8 bilhões. E os idosos em 2022, população mundial, 1,1 bilhões. População no Brasil, 203 milhões de pessoas, idosos, 32 milhões. Lógico que esses números variam, tá? De IBGE, de censo, ONU, um monte de coisa, tem umas variações, mas mais ou menos esse é o percentual. E o percentual assim mundial é 11, em torno de 11, 12% de idosos em relação à população total que a gente está tomando como referência. Então, a gente tem 203 milhões de pessoas no Brasil, 30 milhões na faixa de 20 a 30 anos, e a gente já falou de 1,1 bi de idosos no planeta, 32 milhões, e 11% de idosos do Brasil em São Paulo. Agora, ao nosso tema, o que são cohousing? Aí eu coloquei colares, co-living, colar. Isso porque eu vou falar, vai aparecer um pouquinho mais para frente, mas a Lila Lubushinski ela é ainda, né? Uma arquiteta, ativista, ela é uma pessoa que coordena o movimento de cohousing no Brasil, e ela, alguns bons anos atrás, ela procurou colocar uma denominação brasileira, né? Por isso ela colocou colares para o cohousing e co-living para o colar. Bom, cohousing, vocês já devem também ter lido e ouvido falar, é quando as pessoas se unem para formar um grupo que vocês desejam morar por perto, nas suas próprias casas, e compartilhar espaços comuns que decidem muito das coisas que acontecem nesses espaços em comum e em conjunto com as pessoas que vocês convivem ou que nós convivemos. Há uma intenção de reconstituir laços comunitários, apoio em rede e usufruir da convivência amiga. E co-living é você morar com pessoas dentro de uma mesma estrutura de moradia. Isso acontece aliás, o Sérgio Frug mora em um co-living, certo? E em São Paulo, alguns bairros como Jardins, Pacaembu, que tem algumas casas assim bastante grandes e que têm dificuldade de serem vendidas ou de serem alugadas, já estão funcionando como co-living. Já existem algumas pessoas que vivem nessas casas nesse formato de co-living. Eu estou aqui administrando os gatos que adoram participar, tá? Silvia, querida, fale. Bom, primeiro um beijo para o Dengoso, que está aí atrás, o gato, que eu já conheço.
Lilian, Sérgio, queridos, eu vou precisar sair com dor no coração, ainda bem que está gravando, porque eu vou ter que entrar numa live. A Lilian sabe que, igual o Sérgio, eu também quero morar num co-living, co-housing, né, numa comunidade intencional, tá certo, Lilian? Silvia, Você sabe disso. Muito obrigada. só antes de você ir embora, dá uma faladinha rápida, porque você acaba de voltar do Japão, de Okinawa, você foi visitar uma Blue Zone, que era um projeto também lá atrás nosso. Então, por favor, dá uma faladinha assim, só rapidinho, só para antes de você ir embora. Bom, gente, a minha história, só, não sei se sabem, eu conheço a Lilian tem mais de 20 anos, e a minha segunda, né, carreira, né, pós-carreiras, olha só, a minha vida é muito motivada por tudo que eu aprendi e aprendo com a Lilian, inclusive, né, o estudo da teoria integral, que eu fiz o básico do básico, porque tem que ser estudado com muita dedicação, recomendo para todos estudar, sim, não é a teoria, toda a complexidade de Ken Wilber. É muito importante para nós nessa nossa nova fase. Sou viajante, sou curiosa exploradora dessa minha segunda carreira, depois dos 60 anos, me faz muito ativa e fui, né, já visitei 2 Blue Zones e agora a terceira Okinawa, ou seja, fui lá para a terra da Lilian, dos ancestrais, conheci, entramos em contato várias vezes e agora começo a escrever os artigos. Em breve eu divulgo nos grupos, tá bom? E vocês vão saber com detalhes o que eu aprendi lá na Terra do Sol Nascente, vi até as sakuras e tudo mais. Beijo, Sérgio, beijo, Ana Maria, beijo todos, todas, tá? E vou ter que andar numa live, aqui já é 11 da noite, mas faz parte. É live do Silvia, Brasil. queridíssima, gratíssima por você ter Beijo. Obrigado, Silvia. estado. Muito Obrigada, obrigado. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Posso seguir em frente? Nossa, estou vendo carinha de muita gente aqui que fazia tempo que eu não via. Ai, que legal. Vi a Selma de relance, vi mais gente aí. Depois a gente conversa. Vamos lá, continuar rapidinho aqui. Só para aqui. Eita. Muito bem. Aqui eu trago, até porque eu vou falar um pouquinho sobre a parceira que fazia parte desse projeto que eu batizei na época de Viver 21, né? O que significa viver... Quando eu comecei a pesquisar isso tudo, gente, a gente estava ainda no século XX, tá? Então, eu participei da passagem para o século XXI. E aí, adentrando, né, nesse cenário todo, quando a gente pensa que as coisas, de alguma forma, né, vão, lógico, evoluem, melhoram, mas também a complexidade aumenta, né, por contingência, por consequência, por tudo isso. Bem, mas aqui é uma amostra de uma iniciativa que é no Brooklyn, que se chama Condomínio dos Amigos, e que, digamos assim, que já tem uma vibe de co-living, tá? Porque as pessoas, de alguma forma, se reúnem, se encontram. Eu não sei como é que está atualmente, mas, pelo menos, assim, durante muito tempo, eles tinham muito essas práticas em comum, ok? E aí, uma coisa que eu gosto sempre de destacar, a Anita Prado, essa aqui, a Anita Prado Ferraro, que foi minha parceira nesse processo do Viver 21, e na época ela trouxe esse painel eletrônico que eu achei assim muito legal. É um painel eletrônico que tem em todos os apartamentos e tem 3 luzinhas, né? Como vocês podem ver aqui, tem a luzinha verde, tem a amarela e tem a vermelha. A luzinha verde é para eu dizer assim, gente, estou a fim de conversar hoje, estou a fim de comer juntos, estou a fim de encontrar vocês. Então, a luz verde é para sinalizar isso. A luz amarela é, gente, eu não tô muito legal, eu preciso conversar com alguém, preciso de alguém que me apoie, que me ajude, alguma coisa assim. Eles têm alguns sinalizadores lá, tá?
E a luz vermelha é: não estou para ninguém, não quero papo hoje. Então, eles bolaram esse painel eletrônico que já foi assim, né, algo para alinhavando, vai, a relação do pessoal que mora lá, ok? Bom, o Viver 21 foi um projeto que nós trabalhamos um bocadinho, acho que desde antes de 2017, que nós começamos a conversar sobre isso, e, na verdade, o nosso DNA, assim como o Trabalho 60+, tem o seu DNA, o nosso era a regeneração das relações entre as pessoas e o ambiente. Então, como é que a gente poderia, de alguma forma, preservar, né, o ambiente e também a gente, de alguma forma, ampliar a questão, né, dos relacionamentos, da convivência, etc. Então, isso é o que estava, eu digo no passado e vou explicar já já por quê, tá? Obviamente, os conceitos, assim, muito rapidamente, a gente contemplava o aspecto do ser humano e as suas subjetividades, obviamente, o aspecto financeiro, o relacionamento e convivência e aspecto construtivo, com a validação jurídica, etc, etc, tá? Obviamente, no meio disso tudo, existe aquilo que eu falei lá no início, que é a questão do protocolo, que é a questão do, digamos assim, eu chamo de protocolo de convivência, tá? Hoje muita gente já está usando esse termo também, porque quando eu trabalhava com as empresas, trabalho ainda, né? Mas a gente usava no início muito o acordo societário, o acordo familiar, e aí nós substituímos por protocolo, né? Alguma coisa que vai estar aí referenciando as relações da família, da empresa, da sociedade, enfim. Mas é esse, como eu disse, é essa expertise que, de alguma forma, a gente busca levar nessa questão das moradias compartilhadas. Bom, as parceiras nesse processo de cocriação, ou os parceiros, né? Estava a Anitta, então, a Anitta Prado Ferraro, que tem uma incorporadora, a família tem uma incorporadora, uma construtora, a arquiteta Leiko Motomura, que fez aquele centro de treinamento do grupo Suzano Pfeffer, construída toda em bambus, ela é uma especialista em bambus. E aqui está o Samuel Protetti, que é da gestão, que cuidava da gestão e processos, era do Transformaí. Ele tem um lugar muito bacana, quer dizer, ele tinha um lugar muito bacana em Botucatu, e eu estou para ir lá visitar, mas, na verdade, assim, cheguei até a pensar em morar, né? Mas o fato é que Botucatu é um bocadinho longe de São Paulo, então eu meio que eu desisti dessa ideia de moradia, mas é um lugar que está muito bacana, muito bonito, pertinho do Centro de Antroposofia, que existe lá em Botucatu, e ele hoje está lá na Bahia, está fazendo um trabalho exatamente voltado para isso tudo lá na Bahia, tá? E eu que estava nessa questão nessa área da concepção, da convivência, dessa gestão de relacionamentos, enfim, e esse era o Viver 21. Eu digo era Viver 21. Vou entrar um pouquinho mais em detalhes. A gente, né, os desenhos aqui. Aqui é o lugar que já existe, que era o lugar que a gente ia fazer o nosso co-housing, lá na Granja Viana. Essa é a área que seria transformada na área central, onde já tem áreas para lavanderia, coletiva, área de comedoria, biblioteca, cinema, enfim. Então, essa era a área que a gente estava reservando para. Uma área com piscina, bastante arborizada, etc, etc. Então, isso tudo é uma infraestrutura que já existia ou existe, área do terreno de 6.719 metros. Enfim, e nós estávamos pensando nas construções de aproximadamente 100 metros, né? Cada construção
na época. Tá? Planejamento territorial, tudo isso já estava visto, a parte legal, porque lá na Granja Viana, cada bairro tem uma legislação também, né, dependendo dos condomínios, etc. Então, tudo isso a gente já havia levantado. E isso, já vou adiantar aqui, não é muito comum num processo, ou pelo menos originariamente, do que a gente chama de co-housing, daquilo que a gente herdou da Europa, dos Estados Unidos, desde a década de 60. O co-housing, normalmente, é trabalhado muito a questão do relacionamento, antes de entrar no aspecto mais, digamos, concreto, construtivo, legal, etc., etc. Né? Tanto que a Vila Conviver da Unicamp foi uma das que se referenciaram muito nesse modelo, inclusive do... Oh, meu Deus! É impressionante como esse nome me foge. Do Chuck, esse é o apelido, depois eu vou lembrar do nome dele, tá? Mas, enfim, o Charles Durrett, o Chuck, que, inclusive, criou essa questão do co-housing, que serviu muito de base, né? Inspirou muita gente, década de 70, 80, enfim. Lembrando que na Europa a coisa começou lá na década de 60, Dinamarca, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Senão a gente conversa sobre, tá? Bom, enfim, deixa eu avançar um pouquinho mais, só para não... Aqui eu procurei colocar algumas iniciativas, e já tem muitas, tá? Mas só para pontuar algumas pessoas que estão fazendo algumas coisas. Aqui no centro tem a Vila Conviver, que foi a primeira, eles se intitulam como a primeira co-housing sênior, e eu acredito que seja mesmo, porque eles estão trabalhando há muitos anos. Agora que eles têm a área que eles compraram, eles já têm a proposta arquitetônica, etc., etc., mas é um condomínio, então, onde já houve, inclusive, nesse grupo, eu sei porque eu já conversei com o pessoal responsável em alguns fóruns, e já mudou muitas características, né? Começou com o pessoal, os professores da Unicamp, alguns ex-professores da Unicamp, mas durante esse processo, que já dura mais de 10 anos, já mudou bastante o público que faz parte dessa Vila Conviver da Unicamp. Tá? Aqui do lado meu esquerdo, né, está a Lilian Luboshinsky, que eu mencionei rapidamente. Ela é uma arquiteta e uma ativista. Inclusive, o Samuel Protetti, que é aquele meu parceiro, a enviou na época para conversar com o Chuck, o Charles Durrett, inclusive para trazer esses insumos para o Brasil nessa questão do co-housing. E até hoje ela é uma ativista, fala bastante, e é acho que como uma gestora ou conselheira do Co-Housing Brasil Colares, tá ok? Então, que também é uma instituição que está voltada para essa questão do co-housing. Aqui eu coloquei o Fabrício, que é um colega do Trabalho 60+, ele é de Paraíba, e ele, na verdade, ele é voluntário da Cidade Madura do Paraíba, que, na verdade, traz, como é que eu posso dizer, os inputs, né? Essas intenções, mas ele é uma obra pública, é do Estado da Paraíba, então tem, assim, algumas... logicamente, voltado para um público, né, da classe que não tem, assim, tanto o poder aquisitivo para manter, mas então que tem uma estrutura que acolhe essas pessoas, e eu sei que o Fabrício faz um trabalho muito bacana, muito bonito por lá. Tomei a liberdade, o Sérgio Misorelli vai dar uma bronca aqui, mas o Sérgio Misorelli é um arquiteto que deve estar aí presente, ele estava aí, e ele é uma pessoa que atua lá na região de Olambra, está com uma casa lá, nós fomos visitar, inclusive, o pessoal lá da comunidade holandesa, né? Que tem uma estrutura muito bacana
de residencial para idosos, que na verdade é digamos, uma sede-mãe, mas que no entorno tem uma série de casas muito bem construídas arquitetonicamente, construtivamente, etc., que já tem também alguns inputs, algumas inferências dessa questão da moradia compartilhada, da convivência, etc. O Sérgio até depois pode falar melhor sobre. Aí eu coloquei aqui também o Norton Mello, que é um engenheiro civil, que tem trabalhado muito assim nas construções, inclusive a Flávia Ranieri, que está aqui também, que trabalha com inclusão, né, de espaços inclusivos, etc., etc. É uma jovem arquiteta, mas muito ligada aí à longevidade também. E eu sei que eles estavam desenhando construções que, enfim, na verdade, são construções prediais, mas já com um pouquinho de input dessa questão, dessa ideia de co-living co-housing, tá? Bom, rapidinho, para ver se tinha uma... Bom, aqui eu também vou deixar para um parceiro que está aqui, que é o Cláudio Pineda, que está aí, porque esse é um lugar que devo ir morar brevemente, é um co-housing aqui em Itapevi, e que já existe, é o antigo não, é um ex-centro budista, que é da família do Lama Michel, o Lama brasileiro, né, que foi reconhecido aí desde jovenzinho, desde criança, hoje já está com 40 e poucos anos, está na Europa. Enfim, o Cláudio vai estar conversando, falando um pouquinho melhor disso. Bem, acho que eu consegui rapidamente passar pelo concreto para agora entrar, seja nas perguntas, nas questões, nos compartilhamentos aí. Sérgio Misorelli, você quer falar alguma coisa? Sim, quero falar. Bom, primeiro, agradeço muito o convite e participar disso. Foi uma surpresa ver o slide que você incluiu um pouco da minha pessoa, da figura do meu trabalho. Eu, a bem da verdade, comecei a trabalhar, tenho escritório de arquitetura há 45 anos, comecei a trabalhar um pouco com a questão da longevidade há exatamente 5, 6 anos atrás, né? E encontrei, assim, uma lacuna enorme para ser elaborada, para ser construída, e que, de certa forma, a gente vem encontrando grandes parceiros e grandes experiências aos poucos válidas, né? Falando um pouquinho da experiência que eu tenho lá em Olambra, a comunidade holandesa é uma comunidade que se autoajuda há muitos anos, né? Então, nos idos dos anos 70, os holandeses que vieram para aquela região para trabalhar com flores e tudo mais, eles estavam envelhecendo e gostavam muito do Brasil. Então, criou-se uma espécie de uma comunidade, são 57 casas, que têm características específicas na dimensão, na questão da acessibilidade e de infraestrutura, e também, minimamente falando, algumas regras, do tipo, só pode morar pessoas 60 a mais, tem algumas regras de silêncio, mas o que isso ocorre? Ocorre que essa comunidade, ela, empiricamente, ela acabou construindo uma experiência de co-living e co-housing, onde eles se ajudam muito. E junto dela, como a Lília falou, tem a casa-mãe. A casa-mãe tem hoje, acho que 24 suítes, eram 18, ampliaram, tem 24 suítes, que serve para aquelas pessoas que já tiveram algum tipo, ou têm algum tipo de patologia que exige uma certa assistência, mas, na verdade, como ela está, essa casa-mãe está inserida dentro dessa comunidade das 57 casas, existe uma interação muito forte e existe um trabalho muito forte que a própria comunidade dá o apoio psicológico, dá a terapia ocupacional, quer dizer, cria uma relação familiar, uma relação assistencial que é absolutamente ímpar e é um modelo que é tranquilo de ser repetido, né? Claro que hoje, imagino eu que as pessoas
os incorporadores que pensam em áreas grandes para fazer o co-living, eles querem viabilizar o recurso, metro quadrado. Mas, no fundo, eles estão esquecendo que existe um outro patrimônio, que é o patrimônio humanitário, que esse sim vale muito, né? Então, tem que se criar, na verdade, sistemas financeiros para subsidiar isso, porque, de fato, note, a Lília acabou de dar um exemplo, ela vai para Itapevi, né? É uma pena, vai ficar mais longe, mas eu torço para que ela tenha uma qualidade de vida da qual eu quero ter também, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, quero participar desse grupo mais vezes. Sérgio Xará, por favor, me convide, que eu estou à sua disposição, tá? E agradeço muito a participação e a audição de todos vocês. Muito obrigado. Gratíssima, Sérgio. Eu vou Deixa pedir eu falar um depois. pouquinho, responder aí ao Xará, agradeço. Claro. Depois você me passa o contato dele, que eu também coloco nos grupos aí para ele Claro, receber normalmente os nossos claro, convites, tá bom, Lilian? Obrigado. claro. É, então, eu vou pedir para o Cláudio, que é o parceiro nesse projeto de co-housing em Itapevi, ou, enfim, a gente ainda não batizou, mas pelo menos estamos todos trabalhando referenciados nessa ideia. Mas, assim, antes disso, só quero dizer, porque a gente estava comentando no início, né, Sérgio? A moradia compartilhada, tanto o co-housing como o co-living, que e cada vez mais se torna uma necessidade, né, dos nossos tempos e dos novos tempos. Eu vou dizer dos tempos do aqui e agora, né? Porque, enfim, não sei quanto mais que a gente vai estar, de alguma forma, nos organizando, né, para essa finalidade. Também quero dizer que quanto mais cedo a gente, de alguma forma, praticar, né, esse processo de convivência, porque, acreditem, há muita gente, isso já é comentário comum, muita gente isolada, muita gente sozinha, muita gente solitária, adoecida, enfim. Por quê? Por conta não só da longevidade estendida, mas pela questão também da diminuição, né, da natalidade também. Estamos realmente entrando num outro patamar, né? Nesse sentido, quando a gente se refere a moradias, a convivência. Então, o quanto mais cedo, de alguma forma, a gente se organiza para estar nesse exercício, e aí eu pedi para a Silvia falar rapidamente, falei das Blue Zones. Vocês devem já ter ouvido falar das zonas azuis que existem pelo mundo, que, aliás, já mudou bastante a configuração das zonas azuis originais, mas, assim, na verdade, são territórios, né, que trazem um índice de longevidade muito bem estendida, mas com uma qualidade ótima. E cada uma dessas zonas que acontecem em geografias muito diferentes no mundo, elas trazem esses, digamos, até centenários com uma qualidade assim muito boa de vida, né? E aí houve todo um estudo longitudinal, tanto das universidades, a Harvard foi uma das que foi envolvida, enfim, e todas elas são unânimes em dizer que um ponto importante é o convívio, o relacionamento, a troca, porque nós, enquanto seres humanos, somos seres gregários, a gente necessita, né, do outro para tudo. Aliás, nós somos dependentes. Essas pessoas que falam assim, não, mas eu sou independente, não dependo de ninguém. Imagina, né? A gente está sempre dependendo de alguém, de alguma estrutura, claro, né? Senão a gente não estaria vivendo. Qualquer coisa, tá? A gente está sempre, de alguma forma, numa co-independência, né? Ou numa codependência. Não digo codependência, não, co-independência, porque a gente pode ser independente, mas é uma independência compartilhada, porque a gente depende de outras pessoas para tudo aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente vive.
E esse exercício cada vez mais será necessário e importante. Por isso que, inclusive, faço parte, junto com o Flávio, no movimento na região do Ipiranga. Já tem o nosso parceiro Eduardo, um grupo grande que está na região de Higienópolis, Consolação, buscando esses inputs de tornar o bairro mais amigo do idoso. Ipiranga está com uma movimentação também bastante grande por conta de 3 subdistritos enormes que existem dentro do Ipiranga. Também estamos com parceria na subprefeitura, o que é legal quando a gente tem um poder público que, de alguma forma, nos dá um apoio, né? E essa subprefeitura nova que entrou parece que quer dar continuidade naquilo que a gente estava buscando, de alguma forma, estimular em termos de tornar um bairro mais amigável, etc, etc. Bem, enfim, são muitos assuntos, viu, Sérgio? Então, mas, enfim, a moradia compartilhada, acho que, na essência, o que é muito importante a gente estar, de fato, insistindo, pelo menos assim, no meu ponto de vista, tá? Porque no Brasil, no mundo nem tanto, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto nos Estados Unidos, eles seguem, digamos assim, um jeito, procedimento muito parecidos. Só que o Brasil, minha gente, é um povo muito criativo, né? E com raças misturadas. Eu me considero brasileira, sou brasileira, e posso dizer da minha origem, né, que é japonesa, enfim, mas a gente tem pessoas originárias de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é raça. Então, nós realmente somos um público um pouco diferenciado, né? Tanto que, em termos de co-housing, também existem muitas alternativas, tá? Podem ser criados vários formatos, vários modelos, mas uma coisa que eu sempre digo, né? Porque eu já recebi convites de pessoas assim, falam, ai, Lilian, a gente tem um grupo de amigos e a gente quer formar, você ajuda a gente a formar, tá. Ou grupos que já tinham, né, essa convivência entre amigos, mas isso, minha gente, não dura 6 meses, 1 ano, se a coisa não tiver estruturada ou muito bem estruturada. Por quê? Porque convivência entre as pessoas não é fácil. Se um casamento já é cheio de desafios, imagine o que é você conviver com 10, 12, 15 pessoas ou famílias, né? Num local onde você vai estar convivendo comunitariamente uma série de coisas. Então, é realmente desafiante. E esse sentido, quando a gente fala de colaboração, de compartilhamento disso tudo, como é, de fato, isso na prática? Mas onde eu queria chegar é, para que isso aconteça de uma forma, digamos assim, ecológica, né? De uma forma sustentável, de uma forma... Relação, tá? Estou falando da relação sustentável, da perpetuidade das relações. É preciso que a gente tenha alguns protocolos muito bem construídos, protocolos de referência. Não essas regras de condomínio, tipo não fazer barulho depois das 10 horas. Esses são fatos importantes, mas são fatos mais concretos, né? Eu costumo sempre brincar. As pessoas dizem que... Então, por exemplo, vamos pegar a tal da colaboração. Só que se a gente fizer uma conversa agora, eu perguntar, Sérgio Frug, o que é colaboração para você? Silvana, o que é colaboração para você? Maria das Graças, o que é? Cada uma de nós vai colocar colaboração com aspectos diferentes. Por quê? Porque é um conceito intangível. E quando eu digo protocolo, é a gente tangibilizar, concretizar isso em termos de ações de como é que a colaboração vai estar presente na nossa convivência ou no nosso co-house. Está dando para acompanhar, minha gente? Então, assim, né? São esses aspectos que a gente acredita serem extremamente importantes para que tenha sucesso uma iniciativa como essa. Cláudio, vou deixar você falar rapidinho, porque eu acho que o assunto co-house em Itapevi merece até uma outra conversa, viu? Porque tem muitas coisas aí à parte.
Mas, Cláudio, vamos lá, vamos ver se você consegue resumir tudo. Obrigado, querida. Obrigado, Sérgio, toda a turma, bom revê-los. Sérgio, eu assisto as suas aulas todas depois, nunca estou ao vivo, mas são ótimas. Então, hoje, estamos aqui para dar uma pequena contribuição aí com a Lília. E, enfim, esse projeto de Itapevi surgiu num sítio que já tem 22 anos de idade. Ele é um sítio que teve, durante esse período, várias práticas meditativas, né, com Lama Michel, Lama Ganthin. O Peter Webb, que é permacultor, também trabalhou muito, então, toda a área, né? E a área nasceu com uma vocação de eventos para autoconhecimento, então, retiros, etc. e tal. E eu tenho 30 anos de mercado imobiliário e há 20 anos atrás eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento. Nessa época eu conheci o Sérgio Frug, a Amanda, muita gente que está aqui. E o que acontece no mercado imobiliário é que os incorporadores enfiam pela goela dos consumidores o que é melhor para eles venderem, né? Esse movimento que a Lilian também entende e representa aí, é o movimento ao contrário do que os moradores desejam, né? Então, parte da convivência, parte da construção, etc. Então, realmente, esse é um assunto para a gente falar muitas vezes, porque é efervescente. E no nosso caso de Itapevi, a gente aproveitou uma área que já tinha um DNA dessa parte de autoconhecimento e meio ambiente e começou a desenhar um projeto de ocupação de 15 moradias, né, 15 áreas privativas que poderiam conviver com isso tudo, porque qual que é o nosso fantasma, né? Nós que somos urbanoides aqui, que o sítio dá duas alegrias, quando você compra e quando você vende. Então, um projeto desse na natureza teria que ter uma sustentabilidade. Então, eu agreguei no projeto várias consultorias, tipo o Yamagishi, o Romeu, para trabalhar a questão dos ovos, o pessoal que trabalha com mel, abelhas. Então, a ideia é a gente ter um espaço que, além da convivência, também tenha um retorno para minimizar os custos de manutenção e toda a parte de infraestrutura, né? Então, é isso. Com calma a gente fala isso em outra oportunidade, mas agradeço muito aí a abertura. Obrigado, Cláudio. Vamos depois conversar um pouco para falar desse projeto mais detalhadamente, né? Que parece que é um projeto que está tomando um corpo importante. Eu conheço lá o local e já tive lá no tempo do Pit, tudo isso. Meu genro trabalhou muito lá com o Pit É isso. e você sabe disso. E temos aí o interesse também de conhecer melhor esse projeto, outras pessoas aqui envolvidas, como a Ana Orsi, outras pessoas. Então, vamos chegar nisso daí também, né? E Obrigado. agora, Lilian, eu gostaria de abrir um pouquinho para ver sobre outras questões que as pessoas possam trazer aí para a gente, perguntas para você e de uma maneira geral, certo? Eu já vou responder a Silvana, que fez uma pergunta aqui no chat sobre Legal. a Bahia. Eu vou me certificar, eu não sei exatamente o nome, tá, Silvana? Depois a gente pode estar conversando, ok? E a Rose. Vamos lá, Rose. Deixa eu tirei aqui. Então, boa noite, parabéns aí pela palestra, né? A gente já se conhece, foi muito gostoso conhecer um pouco mais sobre você, Lilian. Graças. E eu não sabia a diferença, a primeira coisa, do co-house e co-living, né? Interessante, e bom saber que já tem bastante coisa ocorrendo. E me ocorreu uma pergunta, assim, se existe também, assim, casais, ou é só para a pessoa que está sozinha nessas moradias? Obrigada. Belíssima pergunta. Na verdade, isso é, assim, resumindo a ópera, a gosto do freguês, no seguinte sentido. Então, dependendo do grupo, né? Existem co-housings voltados para público sênior, existem co-housings
voltados para um público intergeracional, que inclusive vai ser o caso desse de Itapevi, que tem até no grupo já de interessados, um casal com filho pequeno, porque lá pertinho lá de Itapevi tem escola da Google, enfim, tem um distrito razoavelmente movimentado ali, né? E então depende muito do público que está interessado em fazer o co-house, tá? Existe, inclusive, co-housing só de mulheres, isso fora do Brasil, Estados Unidos, né? Ou seja, tem de todos os tipos, todos os gostos, como uma vez um grupo de médicos queria fazer também um residencial ali só para eles, etc, etc, né? Então, isso vai depender, mas, como eu disse, Rose, o que vai ser importante é eu não gosto de falar nem de regimento, nem de regras, eu gosto de falar de um protocolo, né, que vai sustentar essa convivência das pessoas, enfim, que vão estar aí compartilhando o lugar. Não sei se eu te respondi. Sim, obrigada, sim. Muito obrigada. De nada. Eu vou abrir, só que antes, deixa eu só ver, porque o João Alves está sendo assim, muito estimulador. Grata, João Alves, pelo que você está colocando aqui. Ele está dizendo que esse tema é de grande interesse para a sociedade. Precisamos de mais reuniões apresentando cada uma dessas iniciativas. Você conhece outras iniciativas públicas além da Paraíba? Poderia se tornar uma política nacional de moradias para a pessoa idosa? João, essa foi, inclusive, uma das metas, né, quando eu me lancei quando eu comecei a estudar lá atrás, essa questão do envelhecimento do nosso público e a questão das moradias. Com certeza isso deverá ser abraçado pelo poder público, porque, vez mais, a gente vai ter que otimizar essa questão das moradias. Agora, o que existe atualmente quer dizer, na verdade, houve uma época, um pessoal lá perto de Itatiba também que me procurou, que estavam, de alguma forma, organizando, né, um distrito por perto lá de Itatiba e queriam fazer um bairro que fosse dedicado aos idosos. Mas muitos desses projetos, e eu acredito isso, até por conta da minha experiência no Viver 21, é bastante complexo, né? A gente unir tanto o aspecto legal, o aspecto construtivo, o aspecto, enfim, uma série das coisas relativas à legislação, a legislações locais, enfim. Então, eu acredito que seja realmente desafiante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que cada vez mais as pessoas estão abrindo os olhos para isso. Tanto que o Ipiranga também chegou a conjecturar esse processo, né, de moradia compartilhada, enfim, ao alcance de mais pessoas, tá? Então, enfim, quero acreditar que num futuro breve a gente vai ter esse tipo de iniciativa dentro do poder público, enfim, né, ao alcance aí da maioria das pessoas. Não sei se eu te respondi, João. Respondeu sim, obrigado. De nada. Vamos lá. Quem é Vamos para a Isabel amiga? Isilda, que está aí, depois de bastante tempo que eu não a vejo. Prazer em vê-la aqui. Prazer, Isilda, de te ver. Está Você está fechado sem seu som, microfone. tá? Ativa o teu microfone. Isso. Tudo bem, Lilian? A gente já conversou, né, no início lá Lá atrás. Encontros do Trabalho 60, né? O tempo da pandemia, que foi bastante útil para mim também. Eu tenho esse exercício de compartilhamento na minha proposta aqui de moradia, aqui em Belo Horizonte, e que começou comigo, né? É intergeracional, inclusive, na minha convivência aqui com duas
as jovens, né? E a gente faz isso e está começando a tomar corpo até de interesse mais público, né? O ano passado a gente teve uma discussão na PUC, né, com a Giacomini, e com isso o Conselho está incentivando a gente ir para um edital que provavelmente vai dar um pouco de corpo de conceituar, de criar alguma metodização, né, para a convivência no centro de Belo Horizonte. Talvez saia uma proposta para a convivência de moradores do centro e um modelo na periferia, né? Então, de que a gente possa exercitar primeiro um movimento compartilha de discutindo o que é isso, né? Então, esse movimento, eu estou agora, dia 7 de março, vendo aquele filme Se Vivêssemos Todos Juntos, aqui no Sesc Paládio, com um grupo de pessoas aqui do centro, né, e pessoas interessadas, e a gente está começando, através de algum outro dispositivo, a trazer as pessoas para elas se colocarem como estão. Está preocupando muito a nós, moradores do centro, velhos moradores do centro, a questão da solidão. Então, isso está gerando uma necessidade de começarmos esse diálogo, esse compartilhamento, que ainda não traduz bem a proposta de moradia compartilhada, mas de compartilhamento solidário, afetivo, né, de convivência, para chegar a uma concretude do que seria isso nesse centro urbano que eu convivo, que é Belo Horizonte, que ainda não tem um modelo específico, mas que, por uma situação ou outra de trânsito, né, do ativismo que a gente faz, o Conselho do Idoso está nos desafiando. Então, a gente vai começar a pensar, e eu quero te pedir para, assim que a coisa estiver tomando forma de projeto, eu gostei muito das colocações, para a gente poder estar trocando, para começar essa caminhada de teoria, que precisa de um fundamento, né? Certo? Então, isso eu estou trazendo assim que é importante a gente começar, mas esse começar tem que ser naquela teoria do Sam, né? Da gente, do geriatra aquele lá, que é aquele japonês lá do Nordeste, que a convivência é a base de tudo. Se a gente não conseguir esse esquema, não conseguir atrelar um compartilhamento na convivência, a gente não chega a produto nenhum. E isso eu acho que é o que eu gostaria de colocar, te agradecer, aprendi muita coisa que eu estava precisando de saber, e acho que tem muita coisa a trocar. Gratíssima, Isilda, prazer em ouvi-la, e a gente falou disso há muitos anos atrás. Pois é, e você é uma evidência quando você traz isso, o quanto esse assunto ele é desafiante, não é fácil a gente concretizar, né, todo esse processo. Não. Então, fico assim muito feliz que vocês lá em Belo Horizonte, porque eu sei que há grupos muito interessados, né, movimentos muito interessados nesse processo de moradia compartilhada. Parabéns, você está aí firme e forte. No pouquinho, né? É uma coisa assim, é uma garimpagem, né, de situações aqui, ali, motiva o SESC, motiva o poder público, e lá vamos. Amanhã eu tenho uma reunião com uma organização que talvez possa sediar o projeto, né? Porque não me interessa nas alturas fazer uma OSC para poder fazer isso, para poder para executar esse tal. Então, amanhã eu estou tendo uma conversa com uma organização, uma OSC, para ver se ela cedia a nossa proposta, e aí a gente vai usar essa verba do Conselho para essa discussão, porque precisa de ter algum subsídio financeiro também, né?
É muita coisa para ver, né? Maravilha, Né? maravilha. Maravilha, gratíssima, Isilda. Sérgio, eu sei que a gente já está quase Não, estourando vamos ouvir aqui. o Ari, vamos ouvir o Ari, com E tem o certeza. Ari, exatamente. Gostaria de ouvir o Ari. Bom, vamos lá. Bom, a Lilian, a gente já se conhece, a jornada dela eu acompanhei nesses últimos 7 anos, né? E deixa eu fazer alguns comentários. Aliás, o arquiteto Sérgio, quando a gente teve lá em Olambra, eu nunca vou esquecer, o Sérgio está aí, né? O arquiteto, que quando a gente estava visitando as casas maravilhosas, tudo maravilhoso, encontramos uma mulher que falou: mas também tem problemas aqui. Eu nunca vou esquecer isso, porque lá era praticamente um paraíso holandês, né? Perfeito. E ela falou: não, mas tem problemas aqui. A gente falou: para ver como é que é esse negócio, né? É muito complexo, eu nunca vou esquecer isso. Bom, esse comentário, né? É impossível, né? Agradar todo mundo em todos os lugares o tempo todo, lembrando do filme. É impossível, né? Agradar todo mundo em todos os lugares o tempo todo. Bom, segundo comentário, o Cláudio Pineda saiu, eu acho que é uma coisa bacana, a gente vai ter que explorar mais isso, ele já saiu, não dá para... E eu queria interagir com ele, né? Então não deu. Terceiro ponto, no CIS, a gente passou um bom tempo conversando sobre isso, nas reuniões do CIS. E é um tema muito legal. E agora eu vou falar de um paradoxo. Eu participei de uma vivência com a Lubochinski, porque tem um grupo de WhatsApp que chamava Cohousing em Rede. Eu nem sei se esse grupo ainda está ativo, o Cohousing em Rede. Era muita gente envolvida com o cohousing, né? E a Lívia Lubochinski fez uma vivência de decisão por sociocracia, muito legal. Como é uma decisão por sociocracia dentro de um cohousing, ela simulou isso numa reunião, foi super legal. Aliás, sociocracia tem tudo a ver, né? Gestão, né, da sociocracia tem toda uma tecnologia que tem tudo a ver, e ela domina isso, para a administração de um cohousing, que não é fácil, como a Lilian já falou. Então, eu acho que tem 2 paradoxos e desafios. O primeiro, a Lilian já falou, nós somos latinos. Não dá para importar modelo pronto, tem que né, tropicalizar o nosso modelo. Um pouco da Dinamarca, um pouco da Itália, um pouco dos Estados Unidos, um pouco da Noruega, um pouco da Finlândia, sei lá. E um pouco aqui do interior. Agora, tem um outro paradoxo que para mim é mais sério, Lilian. Quando eu conversei com a Marta Pessoa, que era do Cohousing em Rede, que saiu do Cohousing, ela falou: Ari, é muito complicado. E aí eu lembrei de que ela falou a corrente que hoje não é que se contrapõe, mas que é uma opção, que eu acho que é um leque de possibilidades, você sabe. Vai desde a moradia, ILPI, condomínio incorporadora, até co-housing, co-living, mas tem uma corrente que ela falou que vai crescer muito no Brasil porque tem a ver com a nossa cultura e tem a ver com as Blue Zones, que é o Aging in Place. O que é o Aging in Place? É uma coisa diferente, né, pessoal? É a pessoa envelhecer na sua casa, na casa da sua família. E se vocês prestarem atenção nas Blue Zones, praticamente é Aging in Place. Ali não tem co-housing. Isso é interessante. Na origem, as famílias, a convivência, né, a interação, a saúde vem muito da convivência com as famílias. Esse é um desafio. Por quê? Porque até isso está mudando, como a Lilian já falou. As novas gerações já são um pouco diferentes, né? Mas essa corrente do envelhecer em casa se contrapõe a... Não é que se contrapõe, é mais uma opção além dos co-housing. Por quê? Porque a pessoa está dentro da casa dela, tem toda a intimidade, tem a memória dela, os objetos dela, o espaço dela.
ela não vai para um lugar novo. Tem vantagens e desvantagens, né? Eu acho que o cohousing tem muitas vantagens de aprender a conviver, de evoluir em termos de consciência, o Frug sempre fala, né? Evolução de moradia compartilhada, evoluir como ser humano. Agora, o aging in place é uma tendência que eu acho que vai ser também muito forte, e é o que já acontece, né, pessoal? Nas classes mais vulneráveis, que não tem dinheiro nem para pagar ILPI, residencial, nada, a pessoa envelhece na casa da família. Agora, quando perde a família, quando é o último membro da família, quando ele está solitário, aí eu acho que realmente o cohousing é um degrau evolutivo, porque entre ficar em casa sozinho e ir para um cohousing, não dá, né? Não dá para envelhecer sozinho em casa sem uma rede de apoio, sem uma família, né? No Japão Pois é, tem as famílias, aqui às vezes tem, às vezes não tem. Esse é um paradoxo, né? Fala, o Lívia. Age in Place já é um modelo, né, que já vem configurando também. Aí você precisa de, eventualmente, de cuidadores, porque se não houver familiares que estejam disponíveis para cuidar, vai ter que ter cuidadores também. Enfim, na verdade, são desafios de várias ordens, né? Por isso que a gente está dizendo que o modelo de co-housing, co-living, é alguma coisa que, enquanto você tem autonomia, tem independência, tem essa consciência, que quer exercer essa liberdade de ir e vir, né? É muito importante que a gente, de fato, se tem vontade, tem que fazer isso enquanto você ainda está plena, né, dessas condições. E, obviamente, ir construindo uma relação em que, no momento que você começa a ficar mais dependente, mais necessitado de cuidados, você tenha pares com quem você contar. E, nesse sentido, esse convívio intergeracional é uma coisa bastante importante, porque vai exercendo esse tipo de dinâmica, né, dentro da própria convivência, dentro do próprio local. Mas, com certeza, digamos assim, não é receitas, né? Mas as formas são múltiplas, né? Vai depender de vários quesitos, né? Desde a condição financeira, da condição da pessoa, da própria pessoa. Agora, uma coisa é importante a gente considerar: o quanto nós vamos exercitando essa condição de conviver, que não é algo fácil, né? Como é esse exercício de convivência e como é que a gente exercita isso no dia a dia, né? Porque essa vai ser uma variável extremamente importante para que eu realmente consiga estar bem, né, num lugar, no convívio com as pessoas, nas trocas, enfim. E, obviamente, quanto mais nós aqui, principalmente, público 50, 60 a mais, estamos aí interessados, 70 a mais, né, no meu caso, estamos interessados em estar acelerando quanto mais esse processo para poder vivenciar um pouco disso e deixar realmente exemplos e um legado mais concreto aí para as novas gerações. Eu esqueci de falar uma coisa para o João. João, sim, Holanda é fabuloso essa coisa de você ter a tua casa e ter a casa-mãe. Isso Mas eu quero te falar uma coisa, João. O modelo da Paraíba já está sendo duplicado em outro estado. Se não me engano, não sei se é Santa Catarina ou Paraná. É um dos dois. Ou é Paraná ou é Paraná, Santa Catarina. Paraná. Paraná. O Paraná importou o modelo da Paraíba, que já está em 5 ou 6 cidades da Paraíba, né? E vai fazer o modelo público, que aí é outro modelo. Como a Lilian falou, e a gente está falando aqui, tem muitos modelos, tem um leque, né? É bom que tenha um leque para a gente optar. Eu fui chamada há um tempo atrás pelo pessoal do Hospital Nikkei, que é um hospital que atende a imigração japonesa, e eles têm já 4 residenciais, e fui visitar lá em Suzano, onde eles têm, eles têm a casa de repouso, com todo o aparato, né, em termos de uma casa de repouso mesmo, mas eles têm uma área muito grande em torno,
E aí foi quando eu os levei lá para Olambra, né, Sérgio? E eles ficaram super encantados com esse modelo de ter a residência mãe e ter as casas de cohousing para as pessoas poderem, eventualmente, estarem lá morando, alugando, comprando, enfim, e, na necessidade futura, ir para a sede mãe. Enfim, modelos são múltiplos, como a gente disse, né? O importante é cada vez mais a gente ir se informando e, e qualquer coisa, aquilo, eu até falei com o Sérgio, né? Eu não, a apresentação que eu trouxe para vocês é muito mais do currículo, então não tem assim coisas, informações importantes assim para você, importantes, ou melhor, que vocês possam pesquisar, tá? Mas aquilo que são referências de locais, de movimentos, eu vou passar isso tudo para o Sérgio para ele estar enviando para vocês, tá ok? Ótimo. Sérgio Krug, acho que é isso. Então, gente, bom, primeiro vou agradecer a Lilian, a todos os participantes, pela oportunidade de hoje a gente estar nos aprofundando nesse tema, mas eu quero comentar algumas coisas também da minha experiência. Eu estou tendo uma experiência pessoal agora, mas eu quero citar dois mestres meus. Você quer falar, Ana? Então fala Não, não, você. pode falar, Sérgio. Depois eu falo, não tem problema. Não, pode falar, depois eu vou falar para encerrar também, tá? Ah, então tá bom. Bom, Lilian, parabéns pela apresentação. Estivemos juntos lá, em Itapevi, o local é lindo. E eu lembro de uma pergunta que eu fiz, assim, só para mostrar assim, a complexidade, né, das particularidades de cada um. O espaço é maravilhoso, já tem uma boa infraestrutura, a ambientação é maravilhosa também. Eu perguntei, como vai ser a convivência com os animais de cada pessoa, né? E isso ninguém soube responder. Então, é só para dizer que realmente é assim um jogo de armar, né? Com tantas pecinhas, para que tudo se acomode, para que tudo fique no agrado de cada um, é realmente muito difícil. Mas eu acho que. Ana, só Oi. aproveitando essa tua deixa, você lembra que eu te complementei que esses são aspectos que a gente tem que conversar com as pessoas que vão morar, né? Com as Sim, pessoas que vão sim. morar e exatamente definir todas essas condições, até porque lá é um lugar rico, né? De da natureza em si, com todos os seres, né? Lá a gente tem. Inclusive os bichos silvestres, né? Pois é, pois é. É. Então, são coisas que a gente, de fato, cada lugar que a gente for morar, com os conviventes, a gente tem que criar também exatamente esses protocolos de convivência também vai, de alguma forma, cobrir, né, Sim, sim. esse aspecto. Não, e todos têm que estar dispostos também a se acomodar Claro, ao que for decidido pela maioria, né? claro, com certeza. Com Então, mas foi ótima a tua explanação. Eu acho que deu para as pessoas realmente entenderem do que você está falando, qual é a proposta, as diferenças, né? E muito, muito bom. Obrigada, viu? Bom, então, gente, encerrando agora, eu vou falar um pouquinho algumas coisas da minha experiência pessoal, e também dos meus aprendizados, para falar também bem rapidinho. Eu tenho dois mestres que fizeram comentários com bastante ênfase na questão comunitária. Eu vou citar esses dois mestres. O nome dele é Zé Duarte, foi um primeiro mestre xamânico que eu tive, passei por várias linhas, todas linhas semelhantes, na verdade, de xamanismo,
trabalhei com vários condutores, mas o Zé Duarte foi o primeiro e foi quem realmente estabeleceu a base do xamanismo, né? Para mim, né? E ele dizia que a comunidade acontece. A comunidade não pode ser inventada, criada, ela acontece. Vou citar mais um e depois vou fazer um comentário, né? O outro mestre, Munhoz Soler, é um filósofo argentino que deu muita base ao trabalho do Sistema Rio Aberto ao qual eu pertenço. Então, ficamos conhecendo bastante a obra do Munhoz Soler, e eu traduzi um pequeno texto dele sobre a comunidade. Eu vou postar esse texto também amanhã nos grupos da Cultura Orgânica, postar esse texto do Munhoz Soler, onde ele fala mais uma coisa que é semelhante. Ele diz assim que a comunidade ela se estabelece primeiro no mundo espiritual e depois ela vai encarnar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso, na verdade, não é que a gente deve ficar esperando um dia o anjo da guarda trazer a comunidade para você, embora isso tenha acontecido comigo. Mas sim, entender que todo esse processo, e principalmente isso que a Ana falou, todo esse processo de estar juntos, estudando o tema, trabalhando o tema, buscando coisas, visitando lugares, trocando ideias, isso vai reunindo as pessoas, né? E a tendência é de que essas pessoas, de repente, aconteça, como dizia Zé Duarte, essa comunidade. De repente, ela acontece. Por isso que dificilmente você vai forçar alguma coisa, e dificilmente você vai criar uma comunidade só botando, publicando lá, vamos abrir a comunidade tal, não sei o quê. Isso aí podia ser um condomínio, mas dificilmente uma comunidade. É, é, sim, Silvana. Então, vamos concluir um pouco com essa experiência mesmo. É, então, mas essa busca, ela traz, então, um encontro humano, e esse encontro humano pode realizar essa comunidade, pode fazer que ela aconteça, ou, no termos do Munhoz Soler, encarnar algum projeto que já venha, que tenha sido criado espiritualmente por essas pessoas, de alguma forma, né? Então, sempre lembrar que existe um campo espiritual é importante porque para você fazer uma coisa dessa de unir pessoas, se não houver um laço mais amplo, vibracional, dificilmente vai funcionar. O laço tem que se tornar também vibracional, né? Não só unir as intenções, tudo isso, né? Então, aí, como a Silvana falou, conviver, experimentar. Eu tive essas oportunidades, aconteceram para mim, e, na verdade, eu já tenho vários anos com essa experiência. Alguns momentos foram muito difíceis, alguns momentos não funcionaram, mas tudo isso foi aprendizado. E, é assim que eu acredito que esse movimento vai conseguir estabelecer aqui e ali, grupos que vão encarnar esse processo, porque esse processo é o caminho da humanidade nesse momento, né? Esse é um entendimento que a gente faz mesmo independente até de astrologia, que a maioria sabe que eu trabalho com isso, mas até independente disso, todo o mundo espiritual concorda com essa necessidade dessa busca da colaboração, da comunidade, da vivência comunitária,
né, do espírito coletivo, e tudo isso é realmente o caminho da humanidade. Mas vamos lembrar que existe também um campo espiritual, e eu vou colocar esse texto do Munhoz Soler, porque eu acho que ele é um texto... pena que eu não sei quem que é a moto aí. Ah, não, é a Isabel, tá, já sei. Então, essa questão. Eu vou colocar esse texto, além do que a Lilian vai me passar, né? Então, dos textos dela, vamos colocar alguns textos sobre esse tema à disposição ali nos grupos, para que a gente possa se inspirar, continuar nessa busca, né? Essa busca, já tiveram em Olambra, já tiveram aqui, já tiveram ali, mesmo como você citou Matutu, quando a gente foi para Matutu, querendo ou não, era um exercício disso, né? Era um exercício de estar junto, de estar, né? Ali concordando, e um exercício muito bonito aquele, né? De muito sucesso, o exercício que nós tivemos, até de grande afetividade durante esse movimento que nós fizemos lá para o Matutu, né? Então, com certeza que isso vai... A Marta está falando, eu não sei se é a Marta Senf ou alguma Marta que eu não conheço. Você deixa aí o seu contato, que eu coloco você nos grupos. Deixa aí no chat o seu contato de WhatsApp, que eu coloco nos grupos que vão ser... Amanhã eu vou estar publicando essa gravação e esses textos, né? Então, só você deixar aí, Marta. Então, é isso, a gente vai terminar. Vou ficar aqui aguardando a Marta escrever ali Ô, Frug, É, é. posso usar esse texto da Silvana? Ela autoriza, que eu adorei, esse do chat aí? Vai sair um livro meu agora sobre os processos conversacionais, mas, por favor, se eu estou colocando, é para vocês. Estou compartilhando. Eu vou publicar o chat também amanhã, tá? Eu vou publicar o chat com tudo que foi colocado. E esses textos, vou aguardar os textos da Lilian, vou publicar esse texto do Munhoz Soler, e com certeza nós vamos falar mais sobre isso nesse grupo, né? Estamos dando um start nesse tema, então vamos chamar alguns de vocês aí, vamos chamar o Cláudio, vamos entrar aí nesse movimento que é muito realmente pertinente a esse momento, e queremos dar uma atenção muito grande para isso. Tá bom? Então, eu vou agradecer aqui a presença de todos. Eu acho que esse foi o encontro mais longo que nós tivemos até hoje, mas fico feliz que a gente tenha trazido até aqui. E assim, continuamos na nossa jornada, que vai dar tudo certo. Então, um beijo grande. Nós já somos uma comunidade, né? A comunidade acontece, nós já somos uma comunidade, e há diversas maneiras de ver isso. Nossos encontros na Humana Terra e tudo isso que está acontecendo aí fazem parte desse processo que nós estamos desenvolvendo, e vamos aí em frente. Obrigado a todos. A Rose, tinha alguém com seu sobrenome aqui, Rose, não sei se é sua filha, se é algum parente seu, alguma parente. É minha filha, ela está por aqui e hoje veio visitar a gente aqui. Que Deu bom, parabéns aí para a Lília e para vocês, obrigada. que bom. Então, um beijo para todo mundo, gente. Um beijo, um beijo. E a gente se vê. Segunda-feira que vem tem astrologia. Eu não sei do que eu vou falar ainda, mas de alguma coisa a gente fala. Então, um, um beijo para todos e vamos que vamos. Tchau. Tá aí, Tchau, tchau. 31. Valeu. Tchau, obrigado. Vou Muitíssimo colocar Obrigada, nos obrigada. grupos. até. Obrigado. Valeu, Beijo. valeu, pessoal.
Olha, a Silmara está tendo Olha o cristal. Estou tentando sair. Tá bom, vamos sair todo mundo. Um beijo para vocês.